Bom, boa tarde a todos. Com bastante entusiasmo, com bastante alegria que eu me dirijo a vocês nessa tarde de quinta-feira. O meu nome é Igor e, muito gentilmente, a Escola da AGU me convidou para participar de um curso, acho que o nome do curso é Curso de Atualização em Direito Previdenciário, cujo público-alvo é todo o quadro funcional daqui da PRF, da AGU em geral, e com oferta de participação do público externo, que é muito bacana. Eu sou membro aqui da Procuradoria Federal há 14 anos, inclusive trabalho aqui nesse andar, na sala 813, então para mim é muito cômodo, muito confortável estar aqui, é muito bom. E são 14 anos de experiência estritamente no contencioso previdenciário. Então a minha ideia aqui nessa tarde é compartilhar com vocês algumas considerações que são de ordem teórica, porque são inevitáveis para a gente assimilar e dominar bem o perfil normativo do assunto que a gente vai tratar, mas compartilhar e combinar essa abordagem teórica com uma abordagem prática, focando em especial como o judiciário carioca, como os tribunais, especialmente os aqui do Rio de Janeiro, lidam com a matéria com a qual a gente vai, matéria que a gente vai explorar. E a matéria que a gente vai explorar hoje é a assistência social. São os direitos relacionados à assistência social. E, em especial, uma das providências, uma das prestações assistenciais, se não a mais importante, uma das mais importantes, que é o benefício de prestação continuada, previsto na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742 de 93. Veja, para a gente entender bem, eu prometo que eu não levo mais do que 5 minutos nessa abordagem inicial, para a gente entender bem o que é assistência e como ela funciona, o propósito dela, é muito conveniente recordar, é muito conveniente lembrar que a assistência faz parte de um trinômio, de um tripé, de uma tríplice orquestra de políticas públicas que envolvem a previdência, a saúde e a assistência social. Isso é dito lá no 194, 195, por ali, da Constituição Federal. Então a gente adota um modelo constitucional de seguridade social que contempla, que compreende, ele é compreensivo, 3 braços, 3 políticas públicas que devem ser integradas: previdência, saúde e assistência. Cada uma delas vai ter um nível de cobertura diferente. O nível de cobertura da saúde, quanto ao seu aspecto subjetivo, é o mais amplo de todos, porque a cobertura na saúde pública é universal, no sentido mais lato da palavra. Essa é uma cobertura que abrange qualquer cidadão sem a necessidade de contribuição prévia. Então, qualquer sujeito está apto, está credenciado a, juridicamente, demandar do Estado brasileiro prestações sanitárias, prestações que digam respeito à cobertura de saúde pública, tanto a profilática na vacinação, quanto a reparadora no tratamento, quanto a emergencial do pronto-socorro, enfim, desde que observados os parâmetros objetivos, aí sim objetivos de cobertura, previstos na Lei de Regência, em especial pela Lei 8080 de 90, que é a lei que rege o SUS, o funcionamento do SUS, o âmbito de cobertura do SUS, as prestações exigíveis no âmbito do SUS, cada uma delas regulamentada e discriminada nos protocolos de atendimento, nos regulamentos primários e secundários aplicáveis. Meu escopo não é aprofundar nisso, porque isso demandaria mais de uma aula, mais de um encontro, mais de uma tarde. Mas eu quero que você perceba como
a saúde pública anda de mãos dadas e ela deve ser uma política pública não acessória, mas paralela. Aquela que caminha junto, aquela que solidariamente compartilha a expectativa, o escopo, a ambição de proporcionar ao cidadão brasileiro uma qualidade de vida melhor. Pense comigo, quanto melhor funcionar a saúde pública, grande primo, quanto melhor funcionar a saúde pública, quanto melhor operarem os equipamentos e os serviços sanitários nacionais, talvez e muito provavelmente menor vai ser a demanda previdenciária, pelo menos no que diga respeito à concessão e à manutenção de benefícios por incapacidade laboral, por exemplo. Quanto melhor funcionar a saúde, eu proponho teste para vocês, um teste ainda que em conjectura. Imagine a saúde pública ótima, imagine a saúde pública em nível máximo de eficiência. Será que não é plausível cogitar um número menor de segurados da Previdência que demandem do INSS cobertura via benefício por incapacidade? Menos pessoas doentes não significam, em potencial, menos benefícios de auxílio, doença e manutenção? Menos benefício de auxílio, doença e manutenção significa uma despesa, um gasto menor para o fundo do regime geral de previdência social? Esse dinheiro não pode ser reinvestido em outros braços de atendimento? Então veja, a saúde provoca reciprocamente com previdência e assistência efeitos colaterais, efeitos recíprocos, efeitos indissociáveis, vou chamá-los assim. Bom, a saúde é só uma das políticas públicas, ela é muito técnica, ela é muito estrita quanto ao campo de cobertura, quanto ao objeto de cobertura, mas é muito ampla quanto aos sujeitos, ao universo de pessoas com cobertura. De todas as três políticas públicas, é a mais compreensível, é a mais abrangente, é a que maior número de pessoas potencialmente atende. A Previdência é vocacionada para ser universal e todo mundo que já abriu um livro de direito previdenciário para estudar já leu que o primeiro princípio de direito previdenciário mencionado por qualquer autor na literatura específica é, não por acaso, o princípio da universalidade. Mas veja, o sentido da universalidade no âmbito da política pública previdenciária já não é mais tão elástico, já não é mais tão abrangente, já não é mais tão compreensivo. Porque a universalidade que tratamos quando falamos da previdência social deve ser compreendida a duas maneiras, ou sob duas modalidades. Uma primeira modalidade objetiva, outra modalidade, outra versão, outro desdobramento subjetivo. No aspecto objetivo, o que significa o princípio da universalidade para o direito previdenciário e para a política pública previdenciária? Significa que o legislador deve selecionar, e a gente está falando de um espaço de comunhão, a gente está falando de uma zona de contato entre o princípio da universalidade e o princípio da seletividade. Estamos falando de uma zona de contato porque o legislador deve selecionar, deve incluir no campo da cobertura previdenciária o maior número possível de riscos sociais a serem protegidos pela instituição gestora da Previdência, pelo Fundo do Regime Geral da Previdência Social e pelo respectivo Instituto Gestor, que no regime geral é o INSS. Então a ideia da universalidade na Previdência é, olha, estamos diante de uma sociedade que é permeada por riscos. A vida em sociedade carrega consigo a implicação de muitos riscos para o trabalhador, para a família, para o indivíduo, social e individualmente considerado. A Previdência Social deve cumprir o papel de cobrir o maior número possível, o mais expressivo número viável de riscos sociais. O risco social da morte do provedor da família tem como respectivo benefício a pensão por morte. O adoecimento que gera incapacidade parcial para o trabalho
gera ou provoca o benefício do auxílio-doença. Vocês viram na aula passada com o Tarsis que o exercício de atividade profissional em condições perniciosas à saúde ou à integridade do trabalhador propicia a aposentadoria especial. Então eu quero que os riscos sociais mais relevantes tenham cobertura no âmbito da Previdência. Não deixa para outra política pública, não deixa para outra manobra de proteção. Inclua nos serviços e benefícios previdenciários, dada a sua relevância, o maior número possível. Como a gente tem escassez de recursos, como a gente tem limitação material, limitação logística, limitação orçamentária, tem riscos que estão fora. O tabagismo não tem só o tabagismo, não tem uma cobertura previdenciária específica. Os cuidados com os parentes, não existe um auxílio-doença parental, embora muita gente na doutrina venha defendendo essa extensão. Enfim, tem riscos que não tem cobertura previdenciária. A ideia é de ampliar, na maior medida possível, esse universo de cobertura. No âmbito e na esfera subjetiva, a universalidade previdenciária vai ter um outro significado um pouquinho mais peculiar, que é o sentido pelo qual a universalidade da Previdência deve lançar os seus braços, deve acolher o maior número possível de pessoas protegidas, de pessoas com cobertura, de, portanto, segurados. O maior número possível de segurados deve ser incluído na esfera de proteção da Previdência Social. Como é que a gente viabiliza isso? Aplicando um princípio ou um subprincípio que muita gente na doutrina chama de subprincípio, o princípio de inclusão previdenciária, que força o Estado, como o princípio tem força normativa, a gente força o Estado a adotar mecanismos e políticas públicas que incentivem, fomentem e viabilizem o ingresso de trabalhadores e não trabalhadores na teia de cobertura previdenciária. Pô, mas eu não entendi. Como é que a gente faz isso na prática? Reduzindo carga contributiva. Daí a gente tem a redução para o contribuinte individual de 20% para 11% ou 5% da alíquota contributiva para incentivar, para desonerar. Como é que a gente faz a inclusão do trabalhador rural, segurado especial? Livrando esse sujeito da contribuição mensal quando ele não comercializar a produção da sua atividade agrícola ou pastoril. Então a gente exonera, a gente incentiva por meio indireto. A gente viabiliza que quem não exerce atividade remunerada possa ingressar de maneira facultativa. Enfim, só já te dei 3 exemplos de como a legislação e as políticas públicas que giram em torno dela podem incentivar, estimular o ingresso de um maior número possível de pessoas nessa engrenagem protetiva. Mas ainda assim, o público segurado, o público com cobertura previdenciária nunca vai ser pleno. Na saúde, eu disse há 3 minutos, na saúde o público com cobertura é pleno. A universalidade se aplica no seu sentido mais amplo. Então todo cidadão brasileiro, e a gente vai possivelmente discutir na doutrina se o estrangeiro terá direito a essa mesma assistência sanitária, se o paraguaio pode atravessar a ponte da amizade para fazer o parto no Brasil, se o paciente de câncer argentino pode atravessar lá para vir para Foz do Iguaçu para fazer o tratamento aplicável lá, radioterapia, se a pessoa com insuficiência, se o uruguaio com insuficiência renal crônica pode vir fazer hemodiálise no Rio Grande do Sul, são outras questões. Para o brasileiro, eu tenho certeza, todo brasileiro, dentro do universo de cobertura objetiva, tem direito a atendimento no nosso SUS. Funcione mal ou funcione bem, ele tem direito subjetivo a esse atendimento. Já na Previdência, nem todo brasileiro, nem todo indivíduo estará abrangido por esse campo de cobertura. Por quê? Porque a Previdência pressupõe uma participação contributiva. O caráter contributivo da Previdência Social, ele é uma espécie de barreira, ele é uma espécie de filtro de participação dos segurados, dos indivíduos, nessa gama, nesse tecido, nessa teia de cobertura previdenciária. E aí eu cheguei onde eu queria. Se a gente vai ter
um universo de pessoas, se a gente vai ter um grupo de pessoas, se a gente vai ter uma coletânea de sujeitos excluídos da Previdência, qual é o papel que a assistência social cobrirá? Um papel subsidiário, um papel residual, um papel de atendimento às necessidades sociais primárias, um papel de atendimento às necessidades básicas de um sujeito que esteja em situação vulnerável, sem cobertura previdenciária. Era nisso que eu queria chegar, e foi para isso que eu perdi esses minutos. Eu quero que você entenda, antes de tudo, antes de discutir requisitos legais do BPC, jurisprudência sobre elegibilidade do BPC, são pontos importantes, mas eu preciso que você assimile e compreenda por que existir uma política assistencial integrada a essas duas outras políticas públicas. Porque ela cumpre um papel residual, ela cumpre um papel subsidiário em relação às demais. A cobertura assistencial, ela não é contributiva. Você não tem uma exigência, um pré-requisito, um pressuposto relacionado a uma exigência contributiva ou uma participação com recolhimento de quantia em dinheiro periódica. Na Previdência você tem o carnezinho do contribuinte individual, a guia do facultativo, o e-social do empregado, do doméstico. Aqui não. Aqui você não tem uma exigência contributiva prévia para a participação ou para a elegibilidade à proteção. Mas você vai ter um filtro, uma seleção, um critério participativo que inclui, que embute, que integra a esta espécie de política pública apenas as pessoas em situação miserável, apenas as pessoas em situação de vulnerabilidade ao risco social na sua extremidade mais contundente. Então, embora não contributiva, a assistência social ela é limitada quanto à sua atuação, quanto à sua cobertura, ela é limitada quanto à sua suposta universalidade. É aquela que atende por vocação mesmo o universo mais estrito, mais limitado de pessoas, porque atende só aqueles que estejam numa situação extrema, uma situação vulnerável em grau acentuado. Então a gente trabalha aqui com o universo das pessoas vulneráveis. Tanto é assim, que quando a Constituição trata da assistência social, e eu já vou começar a falar do artigo 203 da Constituição, tanto é assim que, ao tratar da assistência social, a Constituição estipula que a lei deverá instituir as políticas ou os programas a serem planejados e executados pelas instituições públicas em todos os níveis federativos. Então, à luz do direito constitucional, eu posso dizer que prestar assistência social consiste numa competência comum a todos os entes da federação. Então, os municípios devem ter programas assistenciais, os estados também, a União da mesma maneira, na mesma medida, com as respectivas legislações de regência, estipulando o campo de atuação, o modo de atuação e o alvo de atuação de cada uma dessas entidades. Por exemplo, vamos exemplificar. Tem várias instituições, tem várias entidades que têm um programa Bolsa Farmácia, Bolsa Remédio. Uma vez estava conversando com minha antiga orientadora, que é procuradora do município, ela me mandou um WhatsApp, não tem muito tempo, ela perguntou assim: Igor, vou dar uma aula de direito urbanístico, vou falar de aluguel social. Será que eu vou falar feio se eu disser para meus alunos que aluguel social é benefício assistencial? Talvez não seja só assistencial, porque ele está com uma perna no direito à moradia, no direito fundamental à habitação, à moradia, mas está com outra perna na assistência, porque é para viabilizar a quem está numa situação vulnerável de não ter um teto,
viabilizar para esse sujeito uma moradia minimamente digna, ou meios de obtenção de uma moradia digna. Então, uma perna não está, a outra está, não é vergonha nenhuma dizer que é um benefício ainda que parcialmente vocacionado para assistência social. Bom, tem lá o Bolsa Farmácia, tem o aluguel social, tem o que é bem conhecido, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é mantido pelo governo federal. Tem o Bolsa Família, que gera briga. Toda eleição tem briga. Quem é o pai do Bolsa Família? Quem é a mãe do Bolsa Família? Quem é o malvado que quer acabar com o Bolsa Família? Quem é o ditador? Quem é o nazista? Quem é o ditador? Não, o fascista que quer acabar com o Bolsa Família? Toda discussão, famílias brigam. Toda discussão, amigos de escola brigam por causa dessa patética discussão que é quase que infrutífera. Mas o programa Bolsa Família é um meio, um programa, é um exemplo emblemático de uma política pública assistencial que visa a cobertura daqueles grupos familiares que contem com a participação infantil e sejam privados de recursos suficientes para uma vida digna. É um benefício muito conhecido de todos nós. O benefício que vai me consumir e vos consumir nesta tarde é o benefício previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição. É o benefício de prestação continuada. Diz a Constituição: fica assegurado na forma da lei um benefício mensal no valor de um salário mínimo ao idoso e à pessoa com deficiência que não tenha meios próprios de subsistência, nem possa ter a sua subsistência provida pela sua família. Então, a Constituição está preocupada com a instituição de uma política pública, de um programa, de um mecanismo de proteção assistencial para quem não possa ter a sua manutenção, o seu sustento contínuo, provido pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio trabalho, pela sua própria renda, nem encontra no seu grupo familiar meios adequados de socorro, de sustento, de tutela e de subsistência. Alguém que está, portanto, desprotegido, é vulnerável. Não encontra proteção na Previdência, se encontrasse teria uma renda de um benefício, teria aqui uma aposentadoria, teria uma aposentadoria por idade, teria uma aposentadoria por invalidez, teria alguma espécie de benefício protetivo. Não tendo, passa privações, não tendo meios próprios de subsistência, encontra na assistência social aquela tábua de salvação para não perecer, para não agravar esse risco que já é presente na sua rotina pessoal e familiar. Então, a partir de agora, a gente vai passar um pente fino. A gente vai tentar, na máxima medida possível, com todas as restrições de tempo, de memória, de cansaço e de condições mesmo materiais, fazer um pente fino, né? Discriminar e dissecar a operação jurídica e a operação prática deste benefício previdenciário. Comecemos pelos critérios de elegibilidade mais simples, né? A Constituição remeteu à lei. A Constituição remeteu à lei essa qualificação dos requisitos para o gozo do benefício de prestação continuada, que eu agora vou chamar só de BPC. Quem faz jus ao BPC? Quem é o público-alvo do BPC? Em primeiro lugar, o idoso. E esse idoso já foi o indivíduo com mais de 70 anos, já foi o indivíduo com mais de 67 anos e atualmente é o indivíduo com mais de 65 anos de idade. E nesse ponto, a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, não diferencia homem e mulher. Você pode concordar, você pode discordar, você pode criticar, mas é o critério etário que está em vigor. E quando o governo federal encaminhou a PEC 6 de 2019 à Câmara dos Deputados, a ideia era manipular esse critério etário para elevá-lo novamente. Então, se a gente vinha numa linha
descendente, descemos de 70 para 67, descemos a escadinha para 65, a PEC queria subir de novo. Então a ideia era estabelecer, de novo, uma escadinha pela qual o benefício assistencial, o BPC, seria devido com o valor de um salário mínimo apenas aos 70 anos de idade, e quem tivesse em idade inferior receberia um benefício de prestação continuada em valor um pouco menor, em um valor percentual menor. Feliz ou infelizmente, esse dispositivo da PEC, nesta parte, a PEC não avançou. Porque ainda na Câmara dos Deputados houve um acordo, Rodrigo Maia, parlamentares, Paulo Guedes, enfim, chegaram num consenso de que era melhor excluir a questão assistencial da proposta de emenda e remeter uma possível alteração desses critérios de elegibilidade para uma outra emenda constitucional, para uma PEC paralela que fosse, ou para o regulamento ordinário, mas tratar disso de maneira independente da PEC. A PEC foi focada para fins previdenciários, em especial para gozos de aposentadoria comum, embora também tenha mexido de maneira muito acentuada na aposentadoria especial, de segurados do regime geral e de segurados de regimes próprios. Então, entenderam-se lá os conflitantes no sentido de que isso não vinha a calhar nessa PEC. Inclusive eu escrevi um artigo lá para o Valor Econômico, quando isso foi decidido, vai sair da PEC a matéria assistencial. Eu escrevi um artigo no Valor, está no Google, se botar meu nome lá, Valor Econômico, aparece as razões pelas quais eu acho que justificaram essa retirada de pauta, digamos assim. Então, como é que estamos hoje? Estamos com os 65 anos de idade como critério de elegibilidade etária. O que dá mais trabalho é que é simples, a questão de apresentar certidão de nascimento não tem muito o que discutir. O que dá trabalho, o que gera conflito judicial e o que gera a atuação da Procuradoria, no mais das vezes, é o enquadramento do sujeito aspirante, do requerente, do interessado, como pessoa com deficiência. Isso vai nos dar um pouco mais de trabalho, porque esse enquadramento demanda, o próprio artigo 20, parágrafo 5º da LOAS, diz assim, olha, o reconhecimento da deficiência para fim de entrega do benefício de prestação continuada vai depender de uma dupla avaliação. Uma avaliação médica e uma avaliação social. Ou seja, além de uma perícia médica, o interessado necessariamente vai ser sujeito, submetido a um exame a ser elaborado, a ser realizado por um assistente social. Vai se lavrar um laudo social, além do laudo médico, do laudo pericial médico, um laudo social. Então é uma exigência dúplice, é uma exigência cumulativa. Por que é? Para entender assim, mas Igor, subsumir uma pessoa ao tipo legal de pessoa com deficiência, não bastaria um médico vestido de branco, usando o que ele aprendeu na faculdade de medicina, atestar e verificar, checar e afirmar a deficiência? Não. Por que não? Primeiro porque quando você for ao artigo 20, parágrafo 1º da LOAS, o conceito de pessoa com deficiência é muito parecido, é muito aproximado ao conceito de pessoa com deficiência que consta na Convenção de Nova York, da qual o Brasil é signatário, e mais, o Brasil não assinou a Convenção de Nova York, o Brasil assinou e submeteu a Convenção de Nova York ao regime qualificado da emenda constitucional previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Tratado internacional que versa sobre direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência, será incorporado ao direito nacional brasileiro, ao direito interno, com o status de emenda constitucional, se o seu conteúdo for aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5.
Câmara e Senado. E assim foi. Foi aprovado um decreto legislativo, salvo engano, o decreto legislativo 168 de 2008 do Congresso Nacional. Tem aqui minha colinha, deixa eu ver o número. 168 de 2008. Então isso, né, esse critério normativo da pessoa com deficiência não é um critério aleatório. É um critério que o Brasil aplica em alinhamento com uma série de outros países do mundo, uma série de outros países que assinaram um tratado internacional, portanto um protocolo de padronização internacional para o exercício de direitos humanos em favor das pessoas com deficiência. Tá, e que critério é esse? Que protocolo é esse? Que tipo de critério, de parâmetro eu aplico para qualificar alguém como uma pessoa com deficiência? Será que o Lula, com a falta do parte do mindinho, enquadra aqui? O Gabriel conhece, tem lá o Dólar na Veiga da Tijuca. Tem lá, na Veiga da Tijuca, um professor, sou fã do cara, Josemar Araújo. O sujeito, ele é, desde criança, desde os 5 anos de idade, cego bilateral, é cego, enxerga. Aí o sujeito faz ensino fundamental, ensino médio, graduação em Direito, mestrado, doutorado, tá? Entrando no pós-doutorado, dá aula de Direitos Fundamentais, dá aula de Direito Administrativo, mas não é uma aula assim, é a aula. Será que essa pessoa deve ser considerada um deficiente hipossuficiente? Será que ele é o deficiente vulnerável, que é o público-alvo dessa política pública? De que maneira eu qualifico alguém como deficiente, tirando a questão da renda, que a gente vai ver daqui a pouco? Como é que eu qualifico alguém como um deficiente elegível para o recebimento desse benefício? Bom, o primeiro critério da convenção é a existência de uma restrição. A existência de uma restrição física, de uma restrição emocional, de uma restrição psíquica, de uma restrição sensorial. E essa restrição, ela é quase sempre constatável por exames médicos, né? O exame médico de raio-x vai me dizer se a pessoa tem uma amputação. A ressonância magnética me dirá se a pessoa está com câncer, ou a tomografia, eu não sou médico. Mas tem lá um exame de imagem que é capaz de mostrar lá o câncer, ou a insuficiência renal, ou a amputação, ou o problema, o exame oftalmológico vai me dizer sobre a cegueira. Vai ter o exame, sei lá, o exame que se faz para constatação da epilepsia, da disfunção cerebral, da disfunção do sistema neurológico, deve ter um meio de mapeamento disso. Enfim, esses exames, no mais das vezes, são diagnosticáveis pelas práticas médicas. Então o exame médico bastaria. Só que o conceito de deficiência para efeito de concessão desse benefício é muito mais amplo do que a mera constatação da restrição física, motora, sensorial ou psíquica. Vai além disso. Para constatar, para afirmar que alguém é deficiente elegível a esse benefício, você deve necessariamente checar quais são os seus modos de interação social. De que maneira essa pessoa participa da engrenagem social? Onde ela mora? Onde ela estuda? O mercado de trabalho é acessível a ela? Fica onde? Se a pessoa é cega, as ruas por onde ela passa são esburacadas? Se ela é cadeirante, tem rampa de acesso? Ela conseguiria chegar ao trabalho de metrô, de barca, de van, de VLT? Quer dizer, de que maneira a pessoa consegue, diante das suas dificuldades, das suas restrições, participar? Quais são as barreiras que a deficiência, que as dificuldades, que as restrições físicas, sensoriais ou psíquicas impõem a participação e a interação do sujeito na vida em sociedade, e em especial nas relações de formação e de participação no mercado de trabalho. As interações formativas, né, escolares, acadêmicas, e as de trabalho.
Ou será que é tão difícil assim da pessoa participar do mercado de trabalho? Aí eu volto para o exemplo do Lula. O Lula tem uma restrição física? Tem. Ele tem uma restrição por amputação de um dos dedos da mão. Mas será que o só fato da restrição física existir e ser uma restrição corporal evidente, sem precisar do exame de imagem, a olho nu, o leigo constata. Mas será que essa restrição é impeditiva da participação interativa do Luiz Inácio na vida em sociedade? Será que essa restrição física gera uma barreira participativa que seja excludente? Porque aí vem a parte final do conceito. Só considero deficiente quem, diante dessas barreiras para a interação social, não consegue interagir, não consegue se inserir em igualdade de condições. É a expressão que a lei usa. Em igualdade de condições. Se a resposta for não, a pessoa não tem nenhum obstáculo para a participação, para essa inserção em igualdade de condições com os terceiros, com as outras pessoas. Então já devo olhar com reserva a possibilidade de enquadramento. Se diante das restrições eu digo sim, sim, a pessoa vai lidar com uma série de barreiras, a interação dela vai ter um monte de obstáculos, ela vai ter que ser assim, sabe, um superador de obstáculos, de barreiras, de dificuldades extremas, quase que intransponíveis, se ele quiser participar do mercado, porque ele não consegue, ele não está em igualdade de condições com os outros. Se você disser sim, o cenário é esse é um cenário de exclusão, eu qualifico você como deficiente. Você é elegível ao BPC. Se a resposta for não, você não é um excluído, sob essa perspectiva social, você não é elegível ao benefício. E isso, na prática, vai gerar um monte de conflitos. Um monte. Primeiro porque o conflito já existe na avaliação médica, né? Depois eu vou falar de um outro aspecto dessa avaliação médica. Mas a questão é que a avaliação não é só médica. É uma avaliação que leva em conta o aspecto interativo. Quem é você, onde você mora, qual é a sua escolaridade, diante da sua deficiência, como é que ela impede você de transitar, de se locomover, de falar, de ouvir, de ler, de estudar, de participar de uma reunião de escritório, de atender um cliente, de ser produtivo. E como é que essas dificuldades tornam você uma pessoa com um handicap um pouco menor. Um handicap de competitividade, participação. Como é que isso dificulta a sua interação acadêmica, formativa, profissional? Pois bem, voltando para o aspecto médico, tem uma questão interessante que também gera muita polêmica. A gente cansa de receber demandas judiciais que questionam esse aspecto. A lei diz assim: consideram-se considera-se deficiência a restrição que provoque essas barreiras por um período não inferior a 2 anos. Então essa restrição física, motora, sensorial, emocional, psíquica, ela deve provocar um estado de dificuldade, um estado de imposição de obstáculos. Ela deve impor barreiras participativas por um período não inferior a 2 anos. Muita gente critica, o legislador não tinha que se meter em estabelecer prazo, quantificar tempo de... A pessoa pode, sei lá, pulou de paraquedas não abriu. Tetraplégico, não mexe perna, não mexe braço, não mexe coluna, sei lá, perdeu completamente a capacidade motora, teve dano cerebral, perdeu capacidade intelectual, cognitiva. Está na cara que essa pessoa, está muito evidente que essa pessoa vai ter barreiras participativas. Precisa esperar 2 anos? Não faz sentido. Aí vai vir uma polêmica. Não, esses 2 anos são uma projeção para frente. Outro dia eu estava conversando com a Juliana, que é colega procuradora aqui. Ela, Igor, eu estava conversando, o advogado da outra parte está um litígio, não sei o que ele está alegando, que essa questão cronológica aqui é uma projeção para frente, é uma prognose. Você tem que prognosticar que essa barreira, essa dificuldade vai durar 2 anos ou mais.
Você não vai ter reversão do quadro em tempo menor. É uma primeira interpretação bem plausível. Só que tem uma segunda interpretação também plausível. Essa constatação das barreiras pode ser retrospectiva. Ou seja, para considerar você deficiente, você deve estar lidando com essa dificuldade, com essa barreira, com essa obstaculização há mais de 2 anos. Aí eu olho para o passado. Você já está nesse perrengue de vida há 2 anos? Então te enquadro. Você não está nesse perrengue de vida há 2 anos? Não te enquadro. E às vezes a impressão que eu tenho é que na perícia médica administrativa, muitos médicos usam essa segunda corrente, esse segundo entendimento. Ah, é muito recente, eu não tenho certeza ainda do estado de permanência da deficiência, está tudo muito novo, o acidente não tem tanto tempo assim. Então aí, isso gera uma dificuldade de subsunção, de enquadramento, de imputação. Mas fato é que o prazo está na lei, eu não estou inventando, está lá no... cadê esse prazo? Ele foi incluído na LOAS pela Lei 12.470. Lei 12.470 de 2011. Deixa eu beber uma água. Bom, dito isso, vamos para o segundo aspecto dessa dificuldade de enquadramento, que é o aspecto econômico. Que se você achou que isso aqui dava trabalho, agora vai dar muito mais trabalho, vai piorar muito. Olha só, se der 3h59 e eu não tiver parado de falar, você grita, você taca apagador, taca caneta, taca sapato, porque você tem que sair daqui, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem família, você tem filho. Eu, mais que você, ou tanto quanto você, eu tenho prazo para fazer, então eu tenho que sair daqui e voltar para trabalhar. Então não me deixe, deu 16 horas, a gente vai dar um beijo e falar tchau, até mais. Não me deixe. Bom, o que dizia a Constituição? Que o BPC será devido ao idoso ou ao deficiente que não puder, por meios próprios nem pela sua família, obter a sua subsistência. Tá bom, mas isso é nos termos da lei. De onde eu vou tirar o critério econômico desta vulnerabilidade, digamos, financeira, do ângulo pecuniário? Qual é o critério a ser aplicado? Na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, você vai ter o artigo 20, parágrafo 3º, e aí senta que lá vem história. Era uma vez um artigo 20, parágrafo 3º, que dizia, e diz até hoje, que está em vigor, considera-se vulnerável para enquadramento nesse benefício o sujeito que participa de um grupo familiar em que a renda mensal por cabeça per capita é menor ou igual a 1/4 de salário mínimo. Então o critério legal é bem objetivo, né? É matemático. Tem que fazer conta, pegar uma calculadora. Quantas pessoas tem no teu grupo familiar? Ah, moramos eu, minha esposa e 2 filhos. A esposa é idosa, ou a esposa é deficiente. Esse sujeito aqui é servente de pedreiro. Tem uma renda mensal de R$ 1.200. Qual é a renda mensal por cabeça no grupo familiar? 300 por cabeça. 1.200 dividido por 4, 300. Quanto vale o salário mínimo hoje? Vou arredondar. R$ 1.000. 1/4 do salário mínimo é aproximadamente R$ 250. Então, formalmente, essa senhora aqui não tem direito ao BPC da LOAS. Por quê? Porque o grupo familiar dela não é um grupo familiar rico, não está sobrando dinheiro, não vai todo mês para Disney, não passa férias em Paris, não vai em Las Vegas semana que vem, mas, para a lei, para o critério legal, é uma família que não está em situação vulnerável, que demande o socorro da assistência social. Que dentro desse grupo familiar, cada integrante tem uma renda per capita superior a R$ 250. Ah, mas é um pouco superior. É pouco superior, mas é superior. Então, o INSS sempre aplicou, literalmente, este critério objetivo. Matemático.
Então é somar a renda de quem trabalha, somar a renda de quem tem rendimentos, proventos, dividir pelo número de pessoas do grupo familiar, chega a um valor per capita e compara esse valor per capita com um quarto do salário mínimo atual. Deu igual ao menor, concede. Deu igual ao maior, deu maior, desculpa, não concede. Pois bem, contra esse critério legal, o Conselho Federal da OAB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Lembra até hoje o número dela, ADI 1232, ajuizada pelo então presidente do Conselho Federal da OAB do Distrito Federal. 1232 do DF. Qual era o questionamento? O questionamento foi o seguinte, né? Quem propôs a ADI disse ao Supremo o seguinte, na inicial da ADI. Senhores ministros do Supremo, esse critério aqui é parcialmente inconstitucional porque ele deixa de fora da cobertura da assistência famílias que, mesmo com uma renda um pouquinho maior desse um quarto salário mínimo, passam privações. Né? Passam um mês sem ter o que comer, passam um mês sem poder pagar uma energia elétrica, fica sem energia, passam um mês sem poder comprar um remédio para um dos membros que esteja em situação de penúria, de dificuldade física, de dificuldade de saúde. Enfim, houve um questionamento contra o critério legal, dizendo que ele era, ainda que em parte, ainda que por omissão parcial, inconstitucional. O Supremo foi chamado a decidir. O Supremo decidiu que a ação direta deveria ser julgada improcedente. Se o Supremo julga uma ação direta de inconstitucionalidade improcedente, tem aquele caráter dúplice, né, da ADI. Se a ADI é julgada improcedente, significa que, por tabela, a contrário senso, o Judiciário, o Supremo, está dizendo que o dispositivo legal questionado é constitucional. Dispositivo compatível com a Constituição. Então, o que o Supremo disse no julgamento é: esse artigo 20, parágrafo 3º, fica declarado compatível com a Constituição, e eu aprendi em Direito Constitucional há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, na minha faculdade. Olha, decisão do Supremo em controle abstrato de constitucionalidade é vinculante, erga omnes, e produz coisa julgada, porque contra ela não cabe recurso, não cabe linha rescisória, aceita que dói menos. Para quem perdeu a tese, para quem não viu sua tese triunfar, você vai ter que ver, você vai ter que aceitar que a decisão proferida pelo Supremo é vinculante, né? Ninguém se esquiva de cumprir, e quem se esquivar de cumprir vai tomar reclamação na lata, reclamação constitucional, e erga omnes. Todos são obrigados a cumprir em todos os âmbitos e órgãos do Executivo, em todos os âmbitos e órgãos do Judiciário. Tem aquela polêmica em que ponto o legislador fica vinculado ou não, mas é uma outra questão, já estamos saindo do tema de novo. Pois bem, passou tempo, depois do julgamento da ADI, e eu estou falando agora como procurador, não como professor, eu estou vendo que juiz nenhum cumpre isso. Né? Uma vez eu fui fazer uma audiência em Magé, nunca mais me esqueci. Era um magistrado assim, muito competente, ele tem um livro bom de direito tributário, pessoa muito inteligente, muito capaz. Então, não fez de má fé, não fez, sabe, de desconhecimento, não, fez consciente, firme na sua convicção como magistrado. Eu lembro que em audiência ele disse assim: olha, aqui na minha vara federal na vara federal em que eu sou titular, eu uso o seguinte critério: família que tem renda inferior ao que o DIEESE estabelece como faixa de pobreza, eu considero miserável e doloso, do PPC. Na época, eu estou fora de Magé, minha primeira lotação foi em Caxias, eu fazia Magé. Né? Eu estou fora de Magé há no mínimo 5 anos, 6 anos, eu vim para o Rio em 2011. Então isso já devem ter, sei lá, 8 anos, 9 anos, já tem bastante tempo. Na época eu lembro que o DIEESE reputava pobre a família que tinha renda de aproximadamente R$ 2.300. Quer dizer, o critério da lei
é 1/4 de salário mínimo por pessoa. O critério que o juiz federal aplicava era, não vou dizer, não vou fazer juízo melhor, de valor. Não sei se é melhor, não sei se é pior, mas é um critério diferente. Pô, como é que um juiz adota um critério diferente da lei, se a lei foi considerada compatível com a Constituição e se a decisão do Supremo é vinculante e erga omnes para todo juiz? Tá, a reclamação, eu mesmo ajuizei um monte de reclamações. Pego atalho, né, pego um voo Rio-Brasília, tô brincando, né, pelo meio eletrônico. Aí você vai, ajuiza a reclamação e cagueta lá, ô senhor ministro do Supremo, lá em Magé, no Rio, tem um juiz que está descumprindo o que diz a lei, está descumprindo o que vocês decidiram em Brasília na ADI 1232. Está rasgando o artigo 20, parágrafo 3º, para usar um outro critério. Eu não estou entrando no juízo de valor, se é melhor, se é mais justo ou não. Estou sendo bem formalista. Pois bem, um belo dia, vinha a reclamação de mim, né, vinha a reclamação dos colegas, vinha a reclamação dos colegas do Nordeste, de Brasília, do Rio Grande do Sul, do Amapá. Um belo dia, chegou no Supremo uma reclamação. Ah, tem um juiz lá de Ponta Grossa, no Paraná, que está descumprindo a ADI. Aí o que fez o Supremo? Em vez do relator da reclamação dar uma monocrática e sentar o esporro no juiz lá de Ponta Grossa, o ministro falou assim, será que não é caso de repensar esse julgamento da ADI, não? Vou mandar para plenário. Mandou para plenário do Supremo. Em vez de decidir a monocrática, porque ele poderia, é matéria jurisprudencialmente repetitiva, mandou para plenário. O que aconteceu no plenário? O Supremo mudou de entendimento. Tem gente que chama isso de mutação constitucional, eu me recuso. Não, mudou. Não, em 90 e alguma, isso foi em 98. Em 98 o Supremo diz que a lei é compatível com a Constituição. Em 2000 alguma coisa, 2008, 2009, 2010, o Supremo, aspas, mudou de posição. E agora o Supremo passou a dizer, em plenário, numa reclamação, que o critério legal do artigo 20, parágrafo 3º, é inconstitucional. E o pior, ou melhor, é que o Supremo disse isso numa reclamação. Reclamação é uma demanda que visa combater uma decisão judicial ou administrativa que viola um precedente do Supremo que seja vinculante. O Supremo, ao julgar uma reclamação, diz assim, opa, aquele precedente vinculante que eu julguei antigamente não se aplica mais. E para piorar, no julgamento de uma reclamação, eu lembro o relator, acho que foi o Barroso, o Supremo disse assim, estabeleço que o Congresso Nacional deverá, em até 2 anos, legislar de novo. Então botou o Congresso contra a parede. Olha só, o teu critério do artigo 20, parágrafo 3º, é inconstitucional. Refaça a redação do artigo e melhore. Qual foi o argumento para chegar nessa conclusão da inconstitucionalidade? O mesmo que a OAB propõe antigamente, que é parcialmente inconstitucional por omissão, porque é um critério muito restritivo, tem famílias que vão passar necessidade, privação e fome mesmo ganhando isso por cabeça. Enfim, agora o argumento convenceu o Barroso, convenceu os outros 10 ministros, foi um 6-5, foi apertado, mas mudou o entendimento, virou. E aí o Supremo, com essa virada, botou o Congresso contra a parede. Refaça o critério. Em 2011 foi legislado, foi alterada a lei da LOAS, foi aprovada a lei, deixa eu ver o número. Não, eu não vou saber o número. Cadê? Não, em 2015 só, isso demorou mais. Em 2015 foi editada a lei 13.146. 13.146 de 2015, que alterou, quer dizer, que embutiu no artigo 20 um parágrafo novo, o artigo 20, parágrafo 11, é um parágrafo lá do finalzinho, e aí a LOAS passa a dizer o seguinte, a despeito do que fala o artigo 20, parágrafo 3º, a despeito desse critério matemático e objetivo, o INSS poderá usar outros meios de prova, de demonstração, outros elementos de evidência da situação de vulnerabilidade. Então ficou um critério objetivo com uma janelinha aberta. Ficou um critério matemático com uma portinha aberta para o... Veja bem, a minha renda é um pouco
maior do que um quarto salário mínimo, mas a minha esposa gasta muito dinheiro com remédio. A minha renda é um pouco maior que um quarto salário mínimo por cabeça, mas esse meu filho aqui me gera muita despesa com leite, fralda, leite em pó. Ele é alérgico à lactose, então o pó de leite sem lactose é caro pra cacete. A minha renda mensal per capita é um pouco maior do que um quarto salário mínimo, mas eu moro em cidade grande. Em cidade grande, sabe como é que é, né, seu juiz? O aluguel da nossa casa para 4 pessoas tem que ser 2 quartos, é um pouco mais alto do que no interior. Isso é uma despesa doméstica acima do normal. Cara, outros meios, isso aqui é uma porta aberta, é uma janela aberta para o subjetivismo. Mas isso foi feito propositalmente. E aí, a porta continuou aberta porque quando a gente mexeu na LOAS, em 2015, ficou dito assim na nova redação da lei: serão admitidos outros meios de prova, vírgula, a serem especificados em regulamento. Isso não está especificado em regulamento até hoje. Então, quer dizer, hoje, um magistrado que queira adotar um outro critério que não seja o da lei, do artigo 20, parágrafo 3º, tem respaldo. Tem respaldo na reclamação julgada pelo Supremo e tem respaldo nessa abertura para os outros meios de prova. Então, normalmente, o que a gente tem visto agora no contencioso judicial? Quando o juiz recebe a petição inicial do autor, o autor, essa altura aqui, diz que é idosa, deficiente, que é o BPC da LOAS. O juiz abre vista para ela, ou o INSS na contestação requer, que ela diga qual é a exata composição do seu grupo familiar e que ela especifique com provas quais são os elementos que compõem a sua renda, a sua despesa doméstica habitual. Com o que essa família gasta dinheiro habitualmente? Com aluguel, com remédio A, com a fralda desse moleque aqui, com o leite sem lactose desse outro moleque aqui, e aí você vai especificando. Nosso orçamento doméstico é consumido nisso. Aí eu fico pensando assim, sabe, dependendo de como você vai falar, que professor fascista, que cara mal. Mas veja só, numa família que tem renda de 2.000, você tem um volume de despesas habituais, não tem? Numa família que ganha 5.000, você não tem despesas habituais também? Será que sobra mais aqui do que aqui? Pensa numa família de 4 pessoas. Essa aqui mora na comunidade, sei lá, da Rocinha. Essa aqui mora no asfalto do Meier. Mas essa aqui vai ter despesa com aluguel, essa vai ter despesa com plano de saúde, essa vai ter despesa com a escola particular, sobra nada. Essa vai ter despesa com a fralda, com o remédio, com leite sem lactose, também não sobra nada. Dá para dizer que essa aqui é uma família vulnerável? Quer dizer, se você usar o critério do que sobra, eu conheço poucas famílias, que chegam no final do mês, que bom, sobrou. Difícil, né? Difícil. Então, o que eu vejo na prática, estou compartilhando prática com vocês. O juiz, essa técnica aqui que o juiz usa, pega a renda bruta e diminui cada uma das despesas. Cara, vai ter família, estou dizendo que na Barra ia ser bonito, mas vai ter família na Barra que não vai sobrar nada se você deduzir despesa habitual por despesa habitual. Condomínio é caro, o aluguel é caro, o plano de saúde é caro, o IPVA do carro é caro. Sobra o quê? Pouco. Vai sobrar menos de um quarto de salário mínimo por cabeça. Eu vou conceder o BPC da LOAS para um grupo familiar que mora no Golden Green, na Barra? Faz sentido na tua cabeça? Na minha não faz. Quer dizer, isso provoca uma disfunção. O benefício que foi criado para atender uma vocação protetiva ao miserável, ao verdadeiramente hipossuficiente e vulnerável, acaba se perdendo nesses desvios de compreensão. Tudo bem que o critério legal não era o melhor, ele podia ser aprimorado, mas foi mal aprimorado com a janela aberta. Foi mal, minha opinião. Mas aí não fica no critério da avaliação social? A avaliação social, ela vai levar em conta, pelo menos a avaliação social da deficiência é uma coisa. A avaliação social da hipossuficiência econômica tenderia a ser mais matemática e mais seca, mais objetiva. Acaba não sendo por causa dos outros meios. Normalmente a administração pública usa um posicionamento e entendimento mais defensivo. Ela agarra aqui no 20, parágrafo 3º e indefere o benefício. Onde é que isso aqui vai ser assim alargado? No judiciário, no JEF. Quase sempre é ação de JEF. Mas quando a pessoa apresenta os elementos que compõem a despesa, o juiz vai avaliar
se aquelas despesas são realmente necessárias ou não, se são coisas fúteis, coisas menos essenciais. Não manjo a família de baixa renda, não gasta com supérfluo, né? Eu vejo pouco isso acontecer. Despesa supérflua, assim, tipo... Não, mas você vai avaliar até... Assinatura da Netflix, é supérfluo. Mas lá em casa não é tão assim, né? Tira o Netflix da minha casa pra ver a Guerra Civil que vai ser. Bom, aí vamos lá. Para piorar o que já estava complicado, a lei diz assim, olha só como é que vai piorar, tudo pode piorar. A lei vai dizer assim, aí é o 20, parágrafo 4º. Vai dizer assim, olha, para apuração dessa renda familiar, a gente precisa definir quem é a família, não é verdade? Legal, olha só o merdelê que vai ser. Preciso saber quem é esse grupo. O que a Constituição fala? Devo pagar BPC para pessoa que não pode ser sustentada pela própria família. Quem é a minha família? Aí o artigo 20, parágrafo 4º, vai tentar responder. Vai dizer assim, para fim de concessão desse benefício, eu considero o integrante da família um grupo de pessoas bem parecido com o grupo de pessoas elencado no artigo 16 da Lei 8.213, que é o grupo dos dependentes previdenciários. Então vai estar lá, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos. Aí já deu uma zica, porque depois do filho, o artigo 20, parágrafo 4, bota uma vírgula. E na falta deles, os pais, né, de quem quer receber o benefício, e os irmãos. Além do enteado e do menor tutelado. É uma lista bem parecida, para não dizer igual, à do artigo 16, né, dos dependentes para fim de pensão por morte. Pois bem, aí você vai dizer, não, fez muito bem a lei. Mas está com um jeitão de família. Aí vem outra vírgula. A vírgula que me levou 2 anos da minha vida. Essa vírgula aqui diz assim, considera-se grupo familiar para efeito de concessão do BPC da LOAS, essa galerinha aqui, vírgula, desde que vivam sobre o mesmo teto. Aí eu fiquei com a pulga atrás, eu fico com essa pulga atrás da orelha até hoje. Isso aqui eu não consigo aceitar isso. Pensa comigo. O que a gente aprende em civil, em família, com o nosso professor ou professora querido de graduação? Que em direito de família, os parentes têm entre si o dever de prestar alimentos, assistência, material. Quem é que está na moda de direito de família? Fala um autor da moda aí. Eu conheço uma que é assim, a moda da moda, Maria Berenice Dias. Maria Berenice, é Deus na Terra e ela no direito de família. Aí eu peguei o livro dela, Maria Berenice Dias. Vamos ver o que ela fala sobre alimentos? Extensão do direito de alimentos. Aí, Maria Berenice Dias. Os alimentos são devidos aos parentes reciprocamente até o 4º grau. Então, de neto para avô, alimentos avoemos, de vô para neto, pai e mãe, irmão, irmão, primo. Não sou eu que estou dizendo, estou pegando a Maria Berenice. Eu sei que isso não é pacífico, eu sei que isso não está escrito assim no Código Civil. Se você pegar a letra do Código Civil, são devidos a alimentos em linha reta entre os ascendentes e descendentes, aí não tem limite de graduação. Então, avô, neto, bisneto, não tem limite. Entre os cônjuges, assistência familiar, tem até o crime de abandono familiar, se você deixa de prestar esses alimentos. Enfim, eu tenho um espaço de certeza, né? Aqui eu tenho certeza, aqui eu tenho certeza, aqui eu tenho certeza, aqui eu tenho certeza, aqui eu já não tenho tanto, mas eu tenho doutrina boa do direito civil, dizendo que os parentes devem alimentos até o 4º grau. Para dever alimentos, os parentes têm que viver no mesmo teto? Quase nunca moram, né, no mesmo teto, aliás. Então eu, passando perrengue, posso pedir alimentos para o meu avô que mora na Barra? Posso. Eu, passando perrengue na Rocinha, posso pedir alimentos para o meu pai que mora em Jacarepaguá, mora bem? Posso. Eu, idoso, passando perrengue e veneno num abrigo filantrópico de idosos.
Posso pedir alimentos para o meu filho que mora com a namorada em Fernando de Noronha, que passa o dia fumando maconha? Posso. Precisa morar no mesmo teto que eu para ter que me ajudar? Pelo contrário, cara de pau. Pô, isso que eu não entendo. Precisa morar no meu teto para ter o dever jurídico de prestação de alimentos civis? Não. Então isso aqui está inconsistente. Eu tenho uma disfunção normativa. Eu tenho uma anomalia. Eu tenho um Frankenstein. Porque o direito civil vai dizer uma coisa e o direito previdenciário vai dizer outra. Para o direito previdenciário, não. Só considero família, só considero quem tem que dar a mão para ajudar quem mora no mesmo teto. Mas peraí, o direito civil não diz outra coisa completamente diferente? Aí vamos lembrar do início da aula. Lembra que eu falei que a assistência nacional, assistência social, foi concebida, ela foi articulada, ela foi imaginada e ela é construída para ser uma política pública subsidiária. A assistência entra onde a pessoa não consegue, por outras políticas públicas, nem pelos seus meios próprios, nem pela sua família, se sustentar. Então a assistência social é para ser o tapa-buraco, é a última esperança, é a tábua de salvação do perrengue existencial em sociedade. Se eu tenho uma família com um membro que é obrigado a me prestar alimentos, eu não devo postular em face dele primeiro, antes de postular o benefício assistencial em face do Estado? Ainda bem que ouvi um monte de aham, que quando eu defendi isso na dissertação de mestrado de 2011, eu apanhei pra cacete. É bom, isso me conforta, porque nem todo mundo concorda. Nem todo mundo concorda. Não, mas o Estado tem a obrigação. Eu ouço muito esse argumento. O Estado tem essa obrigação porque a Constituição prometeu. A Constituição prometeu, quando não tiver na sua família, quem te socorra. Se você tem na sua família quem te socorra, por que o Estado tem que, com dinheiro público, te pagar um salário mínimo por mês? Ah, mas Igor, você é um fascista malvado, você não vai para o céu. Você é um cretino, porque você está negando a ajuda social a gente pobre. Ok, então vamos a alguns exemplos práticos. Eu não estou querendo, assim, tornar inviável o benefício. Pelo contrário, eu quero que o filtro seja sistematicamente adequado ao direito civil. O que eu já vi acontecer? Ninguém me contou. Ainda em Caxias, era uma idosa que supostamente morava sozinha, sem renda. Era uma viúva, não recebia pensão por morte, sem renda. Uma senhora de 65 anos. Beleza. Na contestação, eu fui xeretar quem compunha o grupo familiar. Realmente, com ela não morava ninguém. Mas por um acaso, não lembro por que acaso, eu descobri que ela tinha filhos, que não moravam com ela. Bom, vamos pegar o CPF do filho, vamos ver quem é. Desempregado, passando perrengue na vida. Trabalhador braçal, poucos recursos, aquele saláriozinho de R$ 1.500, não tem como ajudar muito. Mas eu peguei um sujeito, filho dela, que era dono de grande propriedade rural. Aí tinha um sistema, eu esqueci o nome do sistema, se integra, tinha um sistema que a gente usava que verificava se a pessoa tem carro no próprio nome. O sujeito naquela época tinha uma Toyota Hilux do ano. Aí eu pensei assim, bom, o sujeito que tem uma fazenda de grande modulação rural, de alguns hectares, que tem uma Hilux do ano, não pode impedir a mãe de passar fome? Por que eu, poder público, eu e INSS, usando dinheiro de nós, todos, vou pagar o sustento dessa senhora, que tem ao alcance dela uma pensão alimentícia de um filho que tem como ajudar? Então, a minha ideia é de subsidiariedade. Eu não quero inviabilizar, eu não quero fazer essa senhora passar perrengue, eu não quero que ela passe fome nem privação. Mas eu quero que antes de chegar no Estado, antes de ela postular o INSS essa cobertura assistencial, que ela verifique, que ela esgote nos seus meios familiares uma possível fonte de subsistência. E nesse caso está muito evidente. Aí o que eu vejo, assim, várias vezes, isso aqui é um caso assim, não acontece toda hora, eu sei que não acontece toda hora. Mas o que eu já vi acontecer também em audiência? Essa aqui me irrita muito.
irrita. É assim, Baixada Fluminense tinha muito disso. Tem um terreno, aí diz a autora ou o autor idoso, diz assim, não, no mesmo terreno tem eu, que sou idoso, aí tem um filho que mora aqui, tem uma filha que mora aqui, mas é o mesmo quintal, é a história do mesmo quintal. Todo mundo, mas a minha casa é aqui, a casa do meu filho é aqui, da filha é aqui. Aqui tem um portão comum, tem um quintal comum. Aí o que o juiz faz? Vocês não moram no mesmo teto, porque o teto desta parte aqui não é o mesmo teto daqui, que não é o mesmo teto daqui. Uma interpretação doentiamente literal. É doentio. Porque é levar a ferro e fogo que só compõe o grupo familiar, já paguei, quem está dentro do mesmo teto. Não dá. Eu não consigo aceitar, porque as pessoas... Quem mora assim, toma café da manhã junto, passa o domingo junto, joga um futebolzinho aqui, hoje vai ter jogo do Botafogo com o Flamengo, vão assistir juntos, vão soltar fogo, vão beber uma cerveja juntos, não vão? Ah, nem sempre, mas... Será que tem que morar assim, tem que ter a mesma chave e o mesmo teto, tem que estar embaixo do mesmo telhado? Esse filho more aqui, more na frente, more em Jacarepaguá, more na Barra, more no Afeganistão. Ele não vai ter que prestar assistência via alimentos para um pai ou para a mãe a vida inteira? Por que o fato dele morar num outro cimento, numa outra alvenariazinha, exclui a renda dele do grupo familiar? Isso não entra na minha cabeça, isso, repito, isso para mim é doente, é patológico. Ou é má vontade do magistrado. Mas é com esse tipo de dificuldade que você lida no dia a dia, na aplicação prática do BPC. Deixa eu ver quem mais tem de interessante para falar. Bom, tem uma questão de exclusão, de contagem de renda, que também o judiciário está avançando nisso. Se você pegar o Estatuto do Idoso, artigo 34, 34, parágrafo único, Estatuto do Idoso. Se você pegar o Estatuto do Idoso, artigo 34, parágrafo único, lá se diz assim, olha, na contagem da renda familiar, se tiver alguém que receba um BPC, você não computa, não inclui na conta. Então vamos supor, vovô e vovó moram juntos. Vovô recebe um BPC de um salário mínimo. Vovó fez aniversário de 65 anos, que recebeu dela também. Aí ela se habilita lá no INSS e diz assim, olha, lá moramos só eu e meu marido, a gente não teve filho, nossos pais já morreram, a gente já está velhinho, somos só nós dois no mundo. Cadê meu BPC? Se a gente usasse o critério da LOAS sozinho, a renda desse grupo familiar era de meio salário mínimo por cabeça, tá? Acima do limite legal. Não era para conceder. Com o Estatuto do Idoso, que é de 2003, essa análise muda um pouco, porque se alguém do grupo familiar receber um BPC, você deve desconsiderar e fingir ficticiamente, né, levar em conta ficticiamente que essa pessoa aqui não tem renda nenhuma. Então a renda aqui vai ser zero. Zero, vamos pagar o BPC para ela. Legal, tudo bem, justo, legal, a intenção é proteger a pessoa na terceira idade, está no Estatuto do Idoso, tudo bem. Está na lei, democraticamente nossos parlamentares aprovaram, ok. Aí o que o judiciário está fazendo para alargar? Tem súmula da TNU e tem repetitivo da STJ dizendo assim, olha, em casos assim, idoso e idosa, quando um dos dois recebe outro benefício, que não é o BPC, mas que seja de um salário mínimo, é para excluir também. Então vamos supor que o vovô, ele recebe uma aposentadoria por idade, aposentadoria previdenciária. Valor, R$ 998. Aí o judiciário pensa assim, é como se ele estivesse recebendo um BPC, porque é o mesmo valor, um salário mínimo. Por analogia, vou excluir também. Por analogia, eu vou trazer para zero essa renda familiar e com isso a porta abre para você conceder o BPC para essa vovó aqui. Tranquilo. Até dá para aceitar. O que está começando a acontecer agora? A extensão jurisprudencial está extravasando o universo dos idosos. Então, a jurisprudência está tendendo a ampliar essa desconsideração de renda em favor de grupos familiares em que não tem nenhum idoso. Então, por exemplo, tem aqui mamãe e papai,
os 2 jovens de 30 anos e uma criança. Suponha que esse sujeito aqui seja um funcionário braçal, um porteiro que ganha um salário mínimo. Pelo raciocínio que está se desenvolvendo agora, isso é uma tese recente, você teria que desconsiderar a renda desse jovem de 30 anos para viabilizar a concessão do BPC para sua esposa ou para o seu filho deficiente. Esposa deficiente ou filho deficiente. E para piorar, já vi decisões dizendo o seguinte, olha, essa desconsideração não precisa ser de um benefício exatamente de um salário mínimo. Pode ser um pouco mais. Então a pessoa que tem uma renda, sei lá, de 1.300, desconsidera, finge que não ganha nada. Como assim finge que não ganha nada? Peraí, a gente partiu de um critério que era matemático, objetivo, e agora vai para o finge que não ganha nada, sem teto, sem barreira, sem limite? Então, esse tipo de excesso me gera um pouco de alarme. Mas é como o judiciário está tendendo a decidir, até porque o Supremo julgou esse critério inconstitucional, não posso esquecer disso, e a lei, desde 2015, admite os tais outros meios de prova da hipossuficiência, da miséria, da dificuldade econômica. Então, é um pouco mais discutível o acerto ou erro da jurisprudência. Tem uma outra disposição que é bastante polêmica também aqui no BPC. Para começar a conversa, o fato do idoso, vou pensar só no idoso, o fato do idoso estar abrigado numa instituição de acolhimento viabiliza ou inviabiliza o recebimento do BPC? A lei expressa. Estar acolhido num abrigo não inviabiliza, não é óbice. Não é óbice. Não impede. O idoso acolhido num abrigo pode vir a receber o seu BPC. Ah, mas no abrigo ele tem comida, ele tem banho, ele tem assistência médica, ele tem o remédio, ele tem todos os cuidados. Sem entrar no mérito se são bons, se são ruins, mas ele tem os cuidados vitais. Mesmo assim ele vai receber uma renda de um salário mínimo? Vai. A lei diz isso expressamente, vai receber o benefício. Porém, a lei diz assim, a lei e o Estatuto do Idoso, a LOAS e o Estatuto do Idoso diz assim, todo acolhimento de idoso em abrigo exige a assinatura de um contrato de prestação de serviços, ainda que o abrigo seja público, tá? Então pode ser uma instituição filantrópica privada, da igreja, de uma ONG, de uma sociedade das freirinhas, de uma sociedade evangélica, sociedade não, de uma instituição evangélica, não importa, pode ser pública, pode ser privada, em qualquer caso, o acolhimento de idoso em abrigo depende da formalização, da assinatura de um contrato de prestação de serviço, um contrato civil. Ah, mas e se o idoso já está com Alzheimer, se ele não está no seu juízo perfeito, se ele está interditado formalmente, ou se ele ainda não está, mas não tem capacidade de entendimento, supre pelo representante. Se tiver representante, supre, senão você vai ver quem é que vai fazer a curadoria desse sujeito. MP, Defensoria, é outra questão. Pois bem, o que diz a lei? Aí já é um outro parágrafo. Ao idoso acolhido em abrigo, que receba um salário mínimo, em relação ao idoso acolhido em abrigo, que receba esse BPC de um salário mínimo, poderá ser revertido um montante de até 70% desse benefício, de até, não é 70 sempre, até 70% desse valor vai ser revertido em favor da administração da instituição. Alguém soprou aí, que perigo. Alguém falou. Que perigo, eu também acho. Então é coisa da minha cabeça, estou ouvindo vozes. Eu acho isso aqui um perigo. Então a instituição acolhedora, por mais que ela seja filantrópica, por mais que ela tenha fins não lucrativos, por mais que ela seja uma instituição assistencial civil, me parece assim de todo arriscado que se faça uma transferência de valores da pessoa do idoso à gestão da instituição
com um coeficiente tão alto. Então, o velhinho ficaria com 300, a instituição ficaria com 700. Eu acho muito, mas é o que a lei permite. É evidente que, em se tratando de instituição civil filantrópica, ela vai ter fiscalização do MP, vai ter curadoria de fundações, vai ter uma série de prestações de contas que visam cercar e inibir as fraudes, os abusos e os excessos. Mas, de qualquer maneira, o argumento que mais me impressiona é, no fundo, eu estou deixando o idoso sem a renda que lhe é devida. E a gente aprende em qualquer livro de direito previdenciário. Esse benefício aqui, ele tem caráter personalíssimo. Inclusive, se esse velhinho morrer, a jurisprudência tem dito que herdeiro nenhum, sucessor nenhum tem legitimidade para pleitear valores em lugar dele. É um negócio bem restritivo mesmo. Esse ponto da jurisprudência que eu vinha criticando tanto é bem restritiva. Esse BPC tem caráter personalíssimo, tem caráter intransferível, ressalvada esta reversão, no sentido de que ela não é disponível sob o ângulo comercial, mercantil, de alienação patrimonial. E mesmo assim a gente contempla essa hipótese de reversão. Outra questão, outra característica desse BPC em comparação com os benefícios previdenciários, ele é personalíssimo, ele é intransferível e, portanto, ele não gera direito à pensão por morte. Até porque pressuponho que quem recebe benefício assistencial não é segurado da Previdência, do regime geral. Então ele não enseja, não gera pensão por morte. Até porque esse benefício, repito, não é contributivo, e não está na engrenagem da Previdência, está na engrenagem da assistência. E mais uma característica, ele não dá crédito de abono anual, não tem 13º. Não dá 13º. O benefício previdenciário, os benefícios previdenciários, ao contrário, ensejam o pagamento desse abono anual aos seus titulares, aos seus beneficiários. Muito se discute, e eu já estou me encaminhando para o final, muito se discute sobre a possibilidade de concessão desse benefício para estrangeiros. Aquela mesma discussão que eu sobrevoei com vocês sobre será que um paraguaio pode atravessar a Ponte da Amizade para fazer o parto aqui? Será que o uruguaio pode atravessar para vir para o Rio Grande do Sul fazer uma hemodiálise toda semana? Será que o argentino com câncer pode fazer quimioterapia aqui no Brasil? A pergunta, na essência, é parecida. Será que um estrangeiro pode requerer ao Estado brasileiro esse benefício, essa cobertura assistencial? Existe um regulamento que não é o decreto 6214. O decreto 6214 é o regulamento geral do BPC. Tem um outro decreto federal de 2008 que deu uma resposta negativa. Não haverá direito ao BPC para pessoas estrangeiras, ainda que residentes. Mas hoje, passados 11 anos, eu posso dizer, o entendimento do decreto é um entendimento completamente superado pela jurisprudência. Então, a grande maioria, a expressiva maioria dos julgamentos nessa questão admite o pagamento do BPC a estrangeiro desde que comprove residência no Brasil. O estrangeiro residente tem direito ao BPC. E aí não interessa para a jurisprudência se a pessoa ingressa no Brasil de maneira lícita ou de maneira clandestina. Então, aquele imigrante venezuelano que vem fugindo tem direito ao benefício. O boliviano que vem clandestino também. O angolano que vem fugitivo da guerra civil deles também. E o imigrante legalizado, aquele que tem o nosso green card, né, que tem lá o passaporte com carimbo lá da Polícia Federal, de aprovação de residência, tem um nome técnico para isso, igualmente, desde que resida no território nacional. Isso para muita gente, isso é alvo de crítica muito acirrada, né? É como se não. É o Estado brasileiro que não nada em dinheiro, que não sobra dinheiro. É o Estado brasileiro que atrasa pagamento de servidor. É o Estado brasileiro que tem um SUS, né, em condições muitas vezes deploráveis, abrindo a torneira para pagamento de benefício assistencial de um cidadão de origem estrangeira.
Aí o contraponto é, mas ele, a partir do momento que ele reside no Brasil, ele paga o ICMS do biscoito que compra, ele paga o IPI da televisão que compra, ele paga o ICMS do leite, enfim, ele participa da engrenagem tributária e com o recolhimento desses tributos, que no todo ou em parte, o Estado brasileiro paga esse benefício. Então uma coisa acaba, aspas, compensando a outra. É porque ele é volátil, né? O pessoal não sabe disso. Na verdade, a rubrica é tributária. A social não, porque ele é volátil. Esse dinheiro volta. Ele volta. Eu não conheço nenhum estudo que contabilize isso certinho, não. É, porque os atores não se coadunam. A máquina não troca. Bom, na hora do requerimento do benefício, é um problema prático assim muito... me irrita também. No momento do requerimento do benefício, o regulamento, a IN 77, prevê que o requerente tem que assinar uma declaração de composição do grupo familiar. Gabriel, meu estagiário, já cansou de ver isso. O que acontece? A senhorinha que está requerendo LOAS, do BPC, vai ao INSS e ela completei 65 anos, quero meu BPC. Aí ela vai ter um formulário para assinar. Declaração de composição do grupo familiar. Quem que mora com a senhora, dona Maria? Moro sozinho. Eu e Deus, ela responde. Tudo bem, aí o INSS concede, está recebendo o BPC. Começa a receber, passa tempo, o marido morre. Aquele marido que ela ocultou aqui morre. O que ela vai fazer? Gera pensão por morte. Porque afinal de contas ele já era aposentado e ganhava 3 mil. Aí pensa comigo. Isso é direto. Se ela fez uma declaração aqui atrás, no sentido de que o grupo familiar dela era unipessoal, será juridicamente aceitável uma concessão de pensão por morte sob a alegação de que havia um vínculo matrimonial ou de união estável? Aí os juízes costumam dizer assim, responder assim para mim: olha, se a verdade real é de que ela tinha uma relação com o seu João, se ela mentiu aqui, ela tem direito à pensão. O que ela não tinha direito era o BPC. Então o juiz que costuma fazer? Concede a pensão e manda descontar os valores que ela recebeu aqui. Aí manda descontar. Aí o que o STJ costuma dizer? Qual é a presepada? É verba alimentar, é irrepetível. Aí vamos discutir boa-fé. Vamos discutir boa-fé. Recebeu de boa-fé ou não boa-fé? Ah, mas é pessoa de pouca instrução. Ah, mas ela assinou sem ler. Ah, mas tinha um despachante. O advogado intermediou e disse que ela podia, ela assinou. Ela acredita, ela confiou. Quando você bota essa palavra, ela confiou no despachante, confiou, boa-fé. Já não devolve mais. Não devolve mais. Aí um colega meu, Roberto, ele desenvolveu uma tese bacana, assim, bonita. A gente aprende lá em civil. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Nemo potes venire contra factum próprio. Se você afirma um fato, se você assume um fato jurídico, se você assume uma situação jurídica e obtém proveito com ela, você não pode obter proveito com a negativa do fato. É uma questão de boa-fé do direito civil, de boa-fé objetiva do direito civil. Só que vai tentar articular isso com o juiz previdenciário, vão te bater, vão te massacrar, vão conceder a pensão e às vezes mandam devolver, às vezes dizem é irrepetível, não é para devolver nada, é apenas trocar um por outro. Aí para piorar, às vezes eu já sei tão puto de audiência, eu falo assim, excelência, tudo bem, Vossa Excelência quer dar a pensão para o sujeito, eu não vou discutir, eu vou apelar. A gente discute no tribunal. Mas cadê a aplicação do artigo 40 do CPP, hein? Todo juiz que estiver diante de uma potencial ocorrência de ilícito penal tem a obrigação de extrair e remeter peças de informação ao Ministério Público para persecução criminal. Isso aqui não foi estelionato? Por que você não vai mandar peça para o MP para... Aí tem juiz que não manda, diz, não, vou mandar nada não. O senhor, se quiser, manda seu procurador. Aí eu mando. Já mandei muito. Aí volta a resposta do MP.
Tendo em vista que é uma senhora de 65 anos, com benefício baixo, princípio da bagatela. Fala com a gente lá, não fala com eles aqui. Tadinha, era tão pouca coisa. Não vou fazer nada no criminal, vou arquivar. Pro bem ou pro mal, saiu uma súmula, ano passado ou retrasado, do STJ, dizendo assim: em crime em que a vítima, o lesado, é a fazenda pública, não se aplica mais a bagatela. Eu não sei se o MP vai cumprir, não sei se o MP vai se curvar, não sei se o MP vai dar o braço a torcer, mas o fato é que agora tem uma súmula do STJ dizendo: em matéria penal, não se aplica o princípio da insignificância quando a vítima, o lesado, é a fazenda pública. Então, peculato de papel de impressora de repartição não tem mais bagatela, em tese, né? Pela súmula. Então, foram poucos salários mínimos. Não se aplica a bagatela, pelo menos pelo que está na súmula. Desculpa, só porque eu não lembro o número da súmula. Para acabar, chega. Volta para o deficiente. Deficiente que volta a trabalhar. É 15,59, hein? Não, já chega, tá chega. Tem prazo lá esperando, prazo. 15,59 é 15,40. Deficiente que parou de trabalhar, que não trabalhava e volta a trabalhar, que começa a trabalhar. É que obtém, primeiro, a lei diz assim: o mero progresso, estou pensando agora só no deficiente, vou apagar o resto. Estou pensando no deficiente. A lei diz assim: o progresso no tratamento, se a pessoa volta a andar aos poucos, está começando a mexer o que não mexia, está começando a se comunicar e não se comunicava, o progresso no tratamento não gera cessação do benefício. Porém, se a pessoa voltar ao trabalho, se a pessoa retornar ao trabalho, o benefício ficará suspenso e não cessado, enquanto o sujeito tiver rendimentos de trabalho, vírgula, salvo se o trabalho for como aprendiz. Se ele for aprendiz, você vai receber o BPC e o salário de aprendiz, não suspende. Para qualquer outro trabalho, a pessoa foi contratada para ser repositor de estoque do Mundial, do supermercado. Não vai receber o BPC, vai receber só o salário do Mundial. No dia em que for demitida do supermercado, volta a receber o BPC. Justo, né? Essa alteração foi agora do início do ano também. Me pareceu bem justa, bem assim, bem amaciada. Protege quando não consegue trabalhar. Quando consegue trabalhar, suspende o benefício, vive do salário. No dia em que o mercado não está bom para ninguém, no dia em que a fonte do trabalho acabar, volta a receber o BPC. Ninguém passa dificuldade, ninguém passa veneno na vida. Nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, eu pretendo falar sobre revisões, teses de revisão, as teses mais recentes e as mais polêmicas de benefícios previdenciários. Se você gostou de alguma coisa, me diga. Se você não gostou de alguma coisa, me diga também. Se você tem alguma sugestão ou crítica para esta ou para a próxima aula, me diga. Pô, Igor, eu queria aprender sobre a revisão do teto. Queria saber o que é o tal do buraco negro. Queria saber o que é o RTN. Queria saber o que é RSM. Queria saber o que é a revisão da cota de pensão. Revisão da vida toda. Tem um monte de revisão. Eu não vou conseguir falar de todas. Se tem uma assim, pô, eu queria muito saber dessa, você vai me mandar um e-mail, vai dizer: Igor, pô, se você puder, bota na hora de falar, lembra de mim, fala disso aqui, tá? Me ajuda muito esse feedback de vocês. De resto, um prazer e até quinta que vem, um beijo pra vocês, tá? Até mais.